Decisão do STF pode impactar o comportamento de moradores de condomínios nos grupos de WhatsApp. Quem explica tudo isso para a gente é Luiz Fernando Maldonado, advogado condominial, que já está em conexão com o TAT Cidade. Olá, doutor Maldonado, bom dia. É João Carlos Borda, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Então, estão mudando as regras em relação a esse meio de comunicação entre os moradores? O que mudou? Bom dia, Borda. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. De fato, os grupos de WhatsApp, eles vinham sendo tratados de uma forma geral, inclusive dentro de condomínios, quase como uma terra sem lei. Então saíam muitas ofensas, muitas inverdades, as famosas fake news, e ficava aquele conflito de proteções jurídicas. As pessoas falavam, mas eu tenho o direito de expressar o meu pensamento, eu não posso ser reprimido por isso. Ou, por outro lado, existe o respeito à honra e à imagem das pessoas, que não podem ter esse bem denegrido, né? Então, o STF, analisando esse tipo de questionamento, de situação, ele chegou a uma conclusão e emitiu um julgamento sobre o assunto. Em que sentido? Que, embora exista o direito de expressão, né, da pessoa dizer o seu ponto de vista, esse direito, ele encontra limite a partir do momento em que a pessoa passa a falar uma inverdade, né, uma fake news, atacar a honra de uma pessoa, falar algo sem conhecimento técnico, ou falar informação pela metade, e isso ela pode responder, inclusive, criminalmente. Então, o que é o ponto central disso? As pessoas podem se manifestar no grupo de WhatsApp, não tem problema, é livre a manifestação do pensamento, só que ela não pode ser protegida, essa manifestação do pensamento, através de uma mentira. Então, se a pessoa estiver mentindo, que é uma fake news, se ela estiver falando ali uma coisa que ofende a honra do síndico ou do seu vizinho, de um prestador de serviço, ela pode responder por isso. Então, o grupo de WhatsApp, a partir desse julgamento do STF, está pacificado que ele tem uma limitação para que as pessoas possam se manifestar. Ela pode se manifestar, ela não pode ofender, ela não pode falar uma inverdade, não pode atacar a honra das pessoas. E um outro ponto que o STF também colocou: assuntos que exijam conhecimento técnico, se a pessoa não tem conhecimento técnico e ela tenta falar sobre aquele assunto sem conhecimento técnico, e ela pode estar equivocada por falta do conhecimento, é uma inverdade, é uma fake news. Então, também o STF quer que as pessoas que não tenham conhecimento técnico de um determinado assunto não fiquem falando sobre ele em grupo de WhatsApp, porque ela está desinformando os seus vizinhos. Então, a ideia é evitar a desinformação. Doutor, agora me parece um pouco subjetiva essa decisão de avaliação técnica, porque no primeiro momento, evidentemente, a gente pensa que um leigo não pode dar opinião em áreas tão específicas como direito, como saúde. Não pode, por exemplo, um leigo dizer que a vacina mata, que ninguém deve ser vacinado. Isso é flagrante. Agora, existem algumas sutilezas. Eu, por exemplo, não tenho formação nenhuma na área de construção civil, mas posso, por exemplo, dar uma opinião. Não seria melhor pintar o prédio com a tinta tal que dura mais do que a tinta B? Então, isso é uma opinião técnica e eu não tenho formação técnica para isso. Será que não há uma colisão, às vezes, de interpretação? Um ótimo exemplo, Borda, nas duas questões que você mencionou são excelentes. Que, inclusive, esse julgamento do STF, ele citou como exemplo, né, na hora do julgamento, a questão das vacinas, que muitas pessoas sem conhecimento técnico na época falavam sobre elas. E eles pegaram isso justamente como uma fake news séria, uma fake news grave. E deram como exemplo esse tipo de situação. Sobre o exemplo que você mencionou, de repente a pessoa não tem um conhecimento como de engenharia, como pegando o seu exemplo. Mas, por exemplo, a forma como você mencionou aí é uma sugestão. Então, as pessoas precisam saber, se não tem conhecimento técnico do assunto, ela pode ir da linha da pergunta, da sugestão. O problema é a pessoa não ter conhecimento técnico do assunto e ir para o campo da afirmação com uma certeza absoluta. Dar a sugestão é bem-vindo. Perguntar, sugerir é bem-vindo. O problema é quando a pessoa sai desse campo, que aí é o campo do leigo, é o campo permitido ao leigo, mas ela já passa para a afirmação.
por exemplo, no campo da engenharia, para a gente continuar no seu exemplo. Se a pessoa fala no campo da engenharia, não, tem que fazer isso, porque tem que ser desse jeito, bom, ela já está entrando num campo técnico. Ela tem conhecimento técnico para dizer que tem que ser daquele jeito? É diferente dela perguntar, olha, será que talvez não seria melhor a gente consultar um engenheiro para ver se não seria melhor fazer desse jeito? Então, ela está perguntando, dentro da humildade do leigo, e ela não está afirmando. Então, é exatamente esse o campo limite que o STF estabeleceu, que a pessoa ela pode sugerir, ela pode perguntar, então ela tem a forma de se manifestar, que é do leigo, sugerindo, perguntando, mas jamais afirmando que aquela fórmula que ela está passando para ser feita é a fórmula certa, absoluta, tecnicamente correta. Essa é a diferença. Doutor Maldonado, muito obrigado pelas informações, por tudo que o senhor traz, porque é dessa forma que a gente vai evitar esses conflitos que são tão desgastantes nesses canais de comunicação nos condomínios. Uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para o senhor. Eu agradeço, Borda, sempre um prazer estar aqui com você. Uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Muito obrigado, estamos continuando com o TAS Cidade, 7 horas e 19 minutos.